dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do canal Evangélicos Brilhantes, que é justamente para a gente estar conversando sobre essa questão de que como nós, o povo de Deus, podemos alcançar as bênçãos do Senhor e conseguir conquistar os nossos sonhos por meio de oração, palavra e também de esforço. E hoje o tema desse vídeo, em vésperas de prova aí do Enem, principalmente para os jovens, mas é claro que tenho certeza que tem mais pessoas assistindo esse vídeo que não são tão jovens, mas também vão tentar aí o Enem e vestibulares, essa época do final do ano, é época de Enem, de vestibular, de mestrados, de doutorados. E eu venho falar aí com você, com você aí que tem o seu sonho de realizar, essa meta aí na sua vida e para te motivar. Então eu vou me apresentar para você entender por que eu tô fazendo esse vídeo, para você entender que o que eu falo não é somente teórico, é algo que é vivido por mim, tá? Meu nome é Leilane e eu sou pedagoga e eu tenho uma jornada, sou cristã, que é o principal, sou evangélica, sou seguidora de Jesus Cristo e eu sou profissional da área de educação, sou pedagoga, tá? Mas para chegar nesse patamar aí, foi algo que não foi simples, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor, eu alcancei essa meta, e não só essa meta, como várias outras coisas que eu vou falar para vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre alguns patamares que eu cheguei, para você entender que é importante que você siga esses passos que eu vou falar daqui a pouco, com relação a estudo, com relação à capacitação. Então, eu sou graduada em pedagogia, em primeiro lugar por uma universidade federal. Então, o meu sonho, desde a minha adolescência, era entrar numa universidade federal. E aos meus mais ou menos 20 e poucos anos, eu aceitei a Cristo como Senhor da minha vida. E aquele sonho continua aflorando no meu coração, Porque Deus é um Deus que Ele restaura, Mesmo que você tenha perdido os seus sonhos, Deus, Ele restaura os seus sonhos. Então, Deus, uma das coisas que Deus sempre colocou no meu coração era o sonho de fazer uma universidade. E eu não podia pagar na época. E eu comecei a tentar, o vestibular da universidade que eu queria. E eu tinha no meu coração que eu não queria fazer uma universidade paga, até porque eu não tinha dinheiro para pagar. E foi na época que eu comecei a estudar, e a entender como funcionava a questão de processos seletivos, concursos públicos, Por isso que é importante que você me ouça hoje. Porque eu tenho dicas aí bem legais para você, que é cristão principalmente, que se você não é cristão, você também vai entender da importância de Cristo na sua vida para que você realmente alcance seus sonhos. E na época eu comecei a analisar as provas da universidade, as provas anteriores, e comecei a estudar por meio dessas provas e verificar como que era a metodologia que era utilizada nos vestibulares. Isso, quando eu tinha, os meus 19, 20 anos. E eu comecei a pegar vestibulares anteriores, trabalhar com esses simulados, as questões das provas, e comecei a me aprofundar nos conteúdos de acordo com o que a banca me pedia, Que na época era a Universidade Federal do Paraná. E isso deu muito certo, porque eu comecei a compreender como que funcionava aquela prova, para eu poder ter chance de ser aprovada nela. Então, a primeira dica que eu dou para você aí que tá, aí estudando, tentando entender, por que você não consegue passar aí na prova, no vestibular, no Enem, é que você tem que entender o que a banca cobra, O que é a banca? A banca é a universidade, a banca é, no caso, o Ministério da Educação, pode ser um instituto, enfim, você tem que olhar as provas anteriores desses processos seletivos e entender o que essa banca pede. Porque cada banca tem uma forma de olhar o conteúdo. Então, existem bancas que pedem, por exemplo, conteúdos de múltipla escolha, questões de múltipla escolha, onde só uma é certa.
Existem bancas que tem questões de múltipla escolha, onde tem mais de uma resposta certa. E normalmente, né, essas bancas aí, elas repetem muito os conteúdos, né, que são as chamadas pegadinhas. Então, se você estudar bem aquele conteúdo daquela banca, né, que pode ser, né, igual eu falei, Ministério da Educação, que pode ser uma universidade, enfim, você vai entender como que funciona a estrutura da prova, né, se pede redação, se não pede redação, o que é cobrado. Você tem que entender, né, o que essa instituição pede na prova. Outra coisa muito importante, antes de qualquer coisa que você vai fazer, e eu percebo que tem muita gente que falha nisso, é que você tem que ler o edital do teu concurso, da tua prova, do teu Enem, do teu vestibular. Você tem que ler o edital minuciosamente. Tem gente que reprova nas provas, nos vestibulares, por não ler o edital, né? Quem sabe, quem já fez o concurso público, sabe que, por exemplo, existem algumas provas onde as questões erradas anulam as questões certas. Então, se você vai lá fazer uma prova dessa e você não lê o edital, se você sabe algumas questões e erra outras, você elimina totalmente a sua chance de passar na prova, simplesmente porque você não lê o edital. Então, é importante que você entenda e leia minuciosamente os editais. Eu conheço muita gente que faz prova e não lê os editais, ela não presta atenção no que está escrito no edital. E no edital ali estão as chaves para você passar nessa prova. Então essas são algumas dicas, né, que eu gostaria de dar para você hoje aí que está, né, estudando, para você poder passar aí nessas provas. Outra coisa, né, que eu queria falar, né, até sobre a minha experiência, que dentro da minha experiência eu já passei em vários concursos públicos. Então, depois que eu me formei na faculdade de pedagogia, eu fiz vários concursos para poder me inserir como funcionária pública. E em todos esses concursos, né, 90% deles, eu fui aprovada, né, dentro da quantidade de vagas. E nos últimos, faz lá mais ou menos em meados de 2015, eu tive, né, a honra de Deus me conceder essa honra de ser aprovada em 2 concursos públicos federais e nos primeiros lugares. Daí você me pergunta, mas como que você conseguiu passar em concurso público federal nos primeiros lugares? É exatamente isso que eu quero falar para você hoje de uma forma muito objetiva. Você tem que entender, em primeiro lugar, que você precisa e você pode buscar a Deus para que você realmente passe no concurso público, numa prova, no Enem, e você tem que sim orar a Deus, buscar a Deus, pegar as respostas na Bíblia, né, procurar as promessas de Deus na Bíblia sobre isso. Mas você também tem que entender que o Senhor, Ele te capacita, né, te dá inteligência também para que você estude, para que você procure os meios para estudar. Existem muitas pessoas que querem passar em prova, em concurso, e a pessoa simplesmente não dedica tempo para estudo. E nas coisas, assim como as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas fazem isso, né? E aquelas que passam nos primeiros lugares de medicina, de direito, de jornalismo, elas não existe uma fórmula mágica, é estudo, é dedicação, é trabalho. Para você que é cristão é a mesma coisa. Então não existe uma fórmula mágica, não adianta você ir lá fazer a campanha, né, do sal, mas não adianta você